E aí, psicólogo pode ser cristão ou não pode? Essa semana nós fomos pegos aí pela polêmica, a resolução que foi votada no STF, do Conselho Federal de Psicologia, e que foi mantida pelo STF, quanto a questões religiosas na prática e no exercício da função como psicólogo. E eu tenho acompanhado esses dias diversos posicionamentos e vídeos dizendo que psicólogo não pode mais ser cristão e que não poderá mais exercer a profissão. Eu fui ler a resolução e estou deixando aqui agora o meu comentário sobre a resolução, a minha opinião sobre o que eu entendo da resolução. Então você tem liberdade para discordar de mim, e se por acaso eu interpretei errado, deixa nos comentários aqui que vai ser bom, vai ser bacana dialogar com você. Meu nome é Thiago Sena, eu sou psicanalista clínico, também formado em mestrado e doutorado livre em psicanálise e estudante de psicologia do terceiro período. Então, vou dar minha humilde opinião e posicionamento sobre a resolução. É a resolução 7, de 6 de abril de 2023. Antes de entrar na resolução em si, vale a pena lembrar que temos direitos e restrições já previstos na Constituição Federal. Independente da minha profissão ou não, enquanto cidadão, eu já tenho restrições e direitos assegurados na Constituição Federal. Por exemplo, a Constituição Federal, na Lei 9.459 de 1997, ela já restringe a prática de discriminação religiosa. No artigo 1º diz: serão punidos na forma da lei os crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ou seja, eu já sou vedado diante da Constituição de praticar intolerância religiosa. E a mesma Constituição também já me assegura direitos. Artigo 5º da Constituição, o inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ou seja, eu tenho liberdade de crença. A Constituição também me assegura no artigo 5º, no inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa. Ou seja, eu já estou vedado pela Constituição de discriminar, excluir, subjugar alguém por causa de sua crença. Eu vou tratar exclusivamente de crença porque é o tema foco da resolução. E eu também já estou assegurado o direito da minha prática religiosa e da minha expressão e liberdade de expressão da crença, da minha fé. Isso já está garantido. Vamos agora para a resolução. A polêmica é se psicólogo pode ser cristão ou não, se a resolução estava vedando o psicólogo de exercer a prática como cristão. Pessoal, no meu entendimento, é uma resolução extremamente básica que nem precisaria existir. Já começo a expressar minha opinião agora. O artigo 1º diz o seguinte: o psicólogo deve atuar segundo os princípios éticos da profissão, no respeito à singularidade e diversidade de pensamentos, crenças e convicções dos indivíduos e dos grupos, e considerar o Estado laico. Logo no artigo 1º. Isso aqui é básico. Respeitar a singularidade do grupo ou do indivíduo enquanto psicólogo é básico para o exercício da profissão. Não precisa de uma resolução para nos dizer isso. Eu vou fazer um resumo, eu não vou ler a resolução toda, só alguns pontos aqui para poder comentar com vocês. Artigo 2º. O psicólogo ou a psicóloga deve utilizar princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica. Ou seja, a prática do exercício psicológico precisa estar pautado nos métodos científicos que nos foram apresentados nos anos que estudamos e que continuamos estudando pós-formados para os colegas, os métodos científicos da ciência psicológica, e não associado a viés político, religioso, seja ele qual for. Beleza? O artigo 2 diz, e que além disso precisamos considerar, e ele vai trazer uma lista de alguns elementos que precisamos considerar na prática da profissão, além de atuar com os métodos e técnicas científicos. No inciso 1º ele vai dizer, tem que considerar que o Estado é laico, a laicidade como pressuposto do Estado democrático de direito.
Pessoal, não precisamos de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia para dizer para nós, enquanto profissionais, que precisamos levar em consideração que o Estado é laico. A Constituição já nos diz isso. A Constituição é a Carta Magna. Ela está acima de qualquer conselho, de qualquer resolução, de qualquer decreto, enfim. A Constituição é o que nós temos de maior autoridade legislativa. E ela já diz para a gente que o Estado é laico e ponto. No inciso 3º do artigo 2, ele vai dizer que o psicólogo tem que levar em consideração a dimensão da religiosidade e da espiritualidade como elementos que formam a subjetividade do indivíduo ou do grupo. Pessoal, se tem uma coisa que a gente mais estuda para o exercício da prática de atendimento psicológico, é que as experiências, a história de vida do indivíduo e as suas experiências precisam ser levadas em consideração, porque foi através disso que se formou a subjetividade dele. A resolução está tratando de, até então, algo básico, extremamente básico. No inciso 5º, ela diz o seguinte: as vivências religiosas, sejam ateístas ou agnósticas, ou seja, de quem não crer em nada ou de quem crer em Deus, ou numa espiritualidade, numa divindade, precisa ser levada em consideração pelo psicólogo. Ou seja, enquanto profissional de psicologia, eu preciso levar em consideração a crença do meu paciente, seja na crença de que não existe nada, ou seja na crença de que existe uma divindade da forma como ele descreve essa divindade. Até então, nada de novo para quem pratica atendimento, né, e a vivência da psicologia. Artigo 3º, ele começa agora a trazer algumas vedações, ele começa a restringir alguns comportamentos e práticas do psicólogo. Veja bem, artigo 3º, inciso 1º. Praticar ou ser conivente, negligente com discriminação, exploração, violência, crueldade ou expressão à crença religiosa. É como eu disse no início do vídeo, a Constituição já diz para mim que eu não tenho o direito de ser intolerante frente às religiões e às crenças do outro. A única coisa que o Conselho Federal está dizendo aqui nesse inciso 1º é de me vedar, de me restringir no que a Constituição já me proíbe e já diz que vai me punir. Inciso 2º, induzir as crenças religiosas no exercício profissional. O que esse inciso está dizendo para a gente? Enquanto você estiver atendendo o teu paciente dentro do consultório ou com o grupo que está sob a sua tutela profissional, enquanto você está atuando como profissional, você não tem o direito de induzir, de conduzir ninguém à sua crença religiosa. Por quê? Porque o indivíduo é livre para seguir a crença no que ele entende ter, seja de ateísmo ou não. É o que o inciso está dizendo. Não está me proibindo de ser religioso. Está dizendo que eu não tenho o direito de influenciar na crença e na religiosidade dos meus pacientes. Simples assim. Inciso 3º, ele vai dizer, está vedado, né? Estamos falando do que foi restrito. Utilizar-se de práticas psicológicas contra a liberdade de consciência e de crenças. Perceba que a expressão utilizada aqui na resolução pelo Conselho Federal de Psicologia é a mesma expressão que nós lemos na Constituição. No artigo 5º, ninguém é privado dos direitos por motivos de crença religiosa. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Aí vem o Conselho e diz que eu não posso utilizar das práticas psicológicas contra a liberdade de consciência e de crença. Ou seja, o Conselho não precisava fazer uma resolução para me dizer o que já está na Constituição. A Constituição já me assegura o direito de liberdade de expressão de consciência e de crença. Então, o Conselho fazendo uma resolução que veda, que restringe, que proíbe o profissional ir contra essa liberdade, nada mais é do que assegurar o direito constitucional do indivíduo. Então, até aqui, o Conselho Federal, através dessa resolução, não está implicando em nada na vida pessoal do profissional de psicologia e nem restringindo
a prática da psicologia a profissionais que tenham seus viés religiosos, tá bom? Inciso 4. Utilizar instrumentos e técnicas psicológicas para manter ou reforçar discriminações em relação à liberdade de consciência e de crenças religiosas. Ou seja, é proibido ao psicólogo utilizar das suas técnicas a fim de manter ou reforçar, né, de propagar a discriminação da consciência contra a consciência e crença religiosa. Mais uma vez, o que a resolução está dizendo está alinhado com a Constituição Federal, que assegura o direito da liberdade de consciência e de crença do indivíduo. E mais uma vez está me demonstrando que eu, enquanto psicólogo, atuando na minha profissão e não enquanto cidadão, não possa ter a minha crença e a minha fé. Vale a pena fazer algumas observações aqui, pessoal. A resolução está tratando inteiramente do exercício da prática profissional do psicólogo ou da psicóloga. Em momento algum, a resolução trata do profissional enquanto indivíduo. Trata apenas do exercício da sua função. Então, quando a resolução vem tratando que eu não posso inibir a liberdade de consciência e de crença, ou seja, reforça o direito do indivíduo à sua liberdade, é um ato constitucional. E aí eu gosto de comparar com outras profissões. A ética profissional ela é fundamental para que o indivíduo possa prestar um serviço de qualidade para aqueles que o contratam. Vamos pensar, por exemplo, na segurança pública. Imagina se um policial militar que tem a função de proteger e servir, se ele decide não proteger e não servir porque o cidadão ele tem um viés religioso diferente do dele. Imagina se você entra num consultório médico precisando de atendimento médico e o médico te nega a assistência porque o seu viés religioso não está alinhado com o dele. Imagina se ao invés dele tratar da sua doença, ele queira induzir você a ter uma determinada crença simplesmente porque ele quer exercer a profissão de médico vinculado às suas convicções religiosas. Então é exatamente isso que essa resolução aqui do Conselho Federal de Psicologia está nos dizendo. E como eu disse no início, é básico. Não precisamos de uma resolução dessa enquanto psicólogos para dizer para o profissional que ele não pode atuar na clínica querendo influenciar na vida pessoal do seu paciente ou do seu cliente. O inciso 5 talvez seja o ponto de maior discussão. Ele diz assim: utilizar o título de psicóloga ou psicólogo associado a vertentes religiosas. Talvez esse seja o ápice da discussão aqui da resolução. No meu entendimento, esse inciso não está vedando a prática da psicologia para quem tem alguma crença religiosa. Eu não enxergo e não interpreto dessa maneira. O que esse inciso está me dizendo é o seguinte: não diga que você é psicólogo de um determinado crença religiosa. Você é psicólogo. Você não é psicólogo da religião tal. Você não é psicólogo da crença tal. Você é psicólogo. O que a gente precisa entender, pessoal, é que enquanto psicólogos só temos um viés, que são os métodos e as técnicas científicas da ciência psicológica. Mais nada. Não existe viés religioso, político ou social vinculado à prática da psicologia. Então, eu não interpreto esse inciso como uma porta aberta para eliminar, restringir ou excluir pessoas profissionais que tenham alguma crença e alguma religião. Não interpreto isso dessa forma, tá? No inciso 6 ele vai dizer: associar conceitos da ciência psicológica a crenças religiosas. É muito similar, ou seja, enquanto eu estiver atendendo o meu paciente, eu não posso associar a prática de uma técnica ou de um método da ciência psicológica a uma questão de fé. Não tenho esse direito. No inciso 7 ele diz: exercer qualquer ação que promova ou legitime práticas de intolerância e racismo religioso.
Mais uma vez, é um texto que não precisa estar nessa resolução. Por quê? Porque a Constituição já me restringe quanto a isso. No inciso 9, que eu acho que fica até mais claro e que pode também gerar talvez alguma polêmica, mas que para mim não se justifica. Ele diz: utilizar como publicidade e propaganda suas crenças religiosas. Ou seja, quando eu for anunciar um serviço de psicologia meu, quando eu estiver ofertando o meu serviço de psicologia, eu não tenho o direito de vincular isso a uma crença religiosa. Ou seja, estou no meu perfil profissional, vou fazer um anúncio de sessão psicológica, anunciar um pacote promocional de sessões de psicologia. Eu posso vincular esse anúncio à minha crença religiosa? Não, não pode. Agora, eu estou no meu perfil pessoal do Instagram, onde só tem os meus amigos e a minha família. Não é o meu perfil profissional, é o meu perfil pessoal. E lá eu quero expor a minha crença religiosa. Eu posso? Pode. O que está nos restringindo é fazer propaganda do nosso serviço de atendimento psicológico ligado, vinculado a um viés religioso. E, de novo, seja ele qual for, a resolução não trata de uma religião ou de uma crença específica. Tá? Então, pessoal, esse é o último inciso, o artigo 4 já é dizendo que a resolução entra em vigor a partir da sua vinculação. Então, está aqui a minha opinião. Para mim, nem precisaria ter essa resolução do Conselho Federal de Psicologia, tendo em vista que a restrição da discriminação e da intolerância religiosa já está prevista na Constituição Federal. E também não me sinto ameaçado com as minhas crenças e convicções religiosas quanto a essa resolução. Por quê? Porque também não vejo ela ferindo os direitos constitucionais que tenho de liberdade de expressão de consciência e de crença religiosa. Para mim, ao ler a resolução, os meus direitos enquanto cidadão de expressar a minha fé e a minha religião, elas estão assegurados. Eu não estou tendo perda nenhuma com isso. Naturalmente, enquanto exercício da função, eu tenho restrições e temos que ter. Não só nós como psicólogos, mas qualquer profissional precisa ter o seu código de ética. Senão ele atende a quem ele quer, do jeito que quer, da maneira que quer. E ao invés de ajudar, prejudica. Então, na minha opinião, essa resolução nem precisaria existir. Mas é como a gente trata dentro do consultório. O óbvio também precisa ser dito. E, para mim, isso é uma resolução óbvia, que diz que eu, como profissional de psicologia, preciso respeitar a singularidade do indivíduo, respeitar as crenças que ele carrega dentro dele, as experiências vividas dentro do que ele entende como crença religiosa, e que não tenho eu o direito de interferir ou de influenciar ou de discriminá-lo por conta disso. Então, fica aqui a minha opinião. Se você não concorda, coloca nos comentários. Se você entende que a minha interpretação foi errada e que por isso a minha opinião está errada a partir de uma interpretação equivocada, coloca nos comentários também, que vai ser bom dialogar com você e com certeza vai ser para o nosso crescimento. Segue e compartilha esse vídeo com quem precisa. Abraço.